Hoje nós vamos tratar de um assunto bem simples, bem fácil da igreja compreender, ainda seguindo a linha que iniciamos esse trabalho da Epístola aos Efésios. Hoje nós vamos ler um pouquinho no capítulo 3 e um pouquinho no capítulo 4. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Efésios, capítulo 3, capítulo 4. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é bendito, Deus ele é santo, Deus ele é maravilhoso. E como o pastor já disse, é importante, essencial, regozijante e avivador estar diante da presença do Senhor. Não há lugar melhor, não há um lugar onde nós desejemos estar mais, se não for na presença do Senhor. E a gente vai tratar um pouquinho disso também a respeito de estar na casa de Deus hoje. Aleluia. Todo mundo achou? Glória a Deus. Efésios 3, nós vamos ler do versículo 1 do versículo 1 ao versículo 6 e o versículo 10 também, e depois nós vamos ler 4, 1 ao 6. Então vamos lá, começando no capítulo 3. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando ledes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão dos mistérios de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículo 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Capítulo 4, versículo 1 ao 6, vai dizer assim: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, aleluias, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na primeira semana, aleluias, nós vimos e tratamos em Efésios que o Senhor Deus, por seu amor, Ele caminhou em direção ao homem. Então Ele nos trouxe bênçãos, Ele nos fomos abençoados, né? No Senhor, fomos escolhidos, que nós fomos predestinados, fomos resgatados e perdoados pelo seu sangue, e que também nós fomos selados no Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, Ele fez todas essas ações, aleluia, para o seu povo, aleluia, por amor ao seu povo. Na segunda semana, nós tratamos a respeito do presente de Deus, a graça. E aí nós vimos que Paulo fala aos Efésios: ora, vocês estavam mortos, vocês estavam afastados de Deus, vocês estavam separados de Deus, vocês viviam conforme as concupiscências e as atitudes do mundo, mas pela graça vocês foram vivificados, pela graça vocês foram resgatados, pela graça você tem uma nova vida no Senhor, pela graça, aleluia, você pôde se assentar nos lugares celestiais e também
foi chamado para as boas obras. Então nós vemos que o agir da graça do Senhor, Ele fez tudo isso na vida do ser humano. E hoje nós vamos tratar a respeito, após essa graça, após a graça do Senhor ter sido derramada sobre a humanidade, nós temos sido transformados. Como que nós devemos nos comportar por meio dessa graça? A igreja, ela tem um papel nessa terra. A igreja, ela, pela graça de Deus, ela deve cumprir algumas coisas neste mundo. E é isso que nós vamos ver que Paulo tratou aqui com os Efésios. Então, quando Paulo pega e fala, aleluias, que a graça, ela muda a nossa situação, ela muda a sua situação, ele vai dizer assim: eu fui preso. Ele começa iniciando no capítulo 3 dizendo: eu estou preso por causa de vós, gentios. Eu estou preso, eu estou encarcerado. Paulo, quando ele fala a respeito da graça e de que os povos deveriam ser unidos aqui no capítulo 3, no capítulo 2, Paulo vai dizer assim: olha, vocês estavam distantes de Deus, vocês não andavam próximo do Senhor, vocês não tinham as promessas, vocês eram um povo, gentios, que não tinham as promessas de Deus. E os judeus, eles tinham esse comportamento de serem, de certa forma, de desprezarem todos aqueles que não eram judeus. E Paulo vai falar assim: não. No capítulo 2, Paulo vai nos mostrar que Deus, o propósito de Deus, quando Ele derrama a sua graça sobre a humanidade, é fazer para si uma igreja santa e lavada. Mas os gentios não faziam parte inicialmente da igreja. Os gentios, quem são os gentios? Os estrangeiros, eu e você. Todos aqueles que não são da nação de Israel, aqui a Bíblia chama de gentil. Então nós éramos os gentios. Nós não tínhamos direito a essas promessas. Então o apóstolo vai começar dizendo assim: não, vocês não faziam parte, né, dessas promessas, eram estrangeiros, eram distantes da promessa de Deus, mas eu estou preso por causa de vós, porque eu, ao anunciar o Evangelho e a salvação aos gentios, eu sou desprezado pelo meu próprio povo. Então Paulo arrumou inimizades com toda a liderança de Israel. Paulo, por amor e ele entender que a graça se estendia àqueles que não eram judeus, ele foi perseguido, ele foi maltratado, e ele vai falar: eu estou preso porque eu preguei o Evangelho a vocês. O Senhor me chamou, no caminho de Damasco e disse: vai, prega, aleluia, a minha palavra, o Evangelho aonde eu te mandar. E Paulo foi enviado, como nós sabemos, a todas as nações que não eram judaicas, né, a todos os locais onde não pertencia ali aquela região de Jerusalém. Então no capítulo 2, versículo 13 e 14, você volta aí uma página, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, pois é pela nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então Paulo ele vai dizer assim: vocês estavam distantes, vocês Efésios eram gentios, e já vocês não participavam das promessas, isso no capítulo 2, e vocês não participavam da promessa de Deus, mas pela graça agora vocês podem ser chegados, no capítulo 3, agora vocês podem ser chegados, Deus vai fazer um novo povo. E aleluias, o Senhor tinha segurado este mistério, tinha segurado um mistério que passou séculos e séculos, e ninguém compreendia este mistério. E qual é esse mistério que Paulo estava falando? Aqui no versículo 5 nós lemos, do capítulo 3 nós lemos que Paulo fala de um mistério que foi escondido da humanidade. Ou seja, ninguém no Antigo Testamento compreendia qual era este mistério, ninguém sabia, não era relacionado à salvação. Os gentios, já era profetizado que os gentios seriam salvos no Antigo Testamento, mas ninguém sabia, nem todos desconheciam o mistério que Cristo estava para revelar. O mistério era que ele iria unir os judeus com os gentios, e desse povo diferente, ele ia fazer apenas uma igreja. Isso foi escondido durante milênios. Isso ninguém sabia, os profetas não sabiam,
Nem Jeremias, nem Elias, nem Isaías, nenhum deles compreendia, sabiam que isso iria acontecer. Mas pela revelação da graça de Jesus, aleluia, Paulo diz para eles: agora vocês fazem parte de um único corpo. E Deus tira aquela separação que existia, aquela ação que existia de separação entre os judeus e os gentios, animosidade, inimizade que eles tinham entre eles, e fala: vocês vão ser apenas um único corpo, uma igreja gloriosa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver no versículo 6 que nós lemos aqui no capítulo 3, que Paulo vai falar a respeito disso. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Então aqui Paulo ele já vai descrever de forma bem clara, para não ficar dúvida, o que os gentios vão colher a partir da graça de Deus. O que os estrangeiros vão ter por meio do sacrifício de Jesus na cruz, que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, demonstrando ali que acabou-se aquelas separações, que acabou aquelas inimizades que existiam no reino de Israel. Aleluia. Então Paulo vai falar: gentios, vocês agora foram alcançados pela graça. O Senhor Jesus Cristo tem um plano para mim e para você. Tem um plano aqui para Quadrangular Jandira. Nós que somos estrangeiros, estávamos fora da promessa. Vocês, gentios, são herdeiros com os judeus. Vocês são herdeiros com Israel. Em algumas traduções vai dizer co-herdeiros em Israel, ou co-herdeiros em Cristo. Lembre-se que a promessa que foi feita a Abraão era para os judeus. Todas as promessas do Antigo Testamento eram para o povo judeu, um povo separado do Senhor. Os efésios não tinham direito a essa herança, nós também não tínhamos, mas Paulo vai dizer assim: agora vocês estão herdeiros juntamente com Israel. Aleluia. Vocês têm parte, aleluia, daquilo que o Senhor tem para entregar sobre a humanidade. Em Cristo, aleluia, não há qualquer vantagem ou desvantagem de ser judeu. Não há qualquer vantagem ou desvantagem de ser grego. Não há qualquer vantagem ou desvantagem de pertencer a essa ou aquela facção. Em Cristo todo mundo é um corpo só. Em Cristo todos nós somos apenas um. Aleluia. E o Senhor ele vai tratar isso e vai dizer: vocês, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês participam das promessas de Abraão. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Até então, aleluia, a humanidade estava perdida. Até então nós não teríamos como adentrar no reino do Senhor, porque essa promessa era para o povo de judeu. Não era nem para os brasileiros, não era para os orientais, não era para os asiáticos, não era para os europeus, era apenas para aquele povo. Mas Jesus vem e fala: não, todas as promessas do meu Pai também vou repartir com vocês. Todas as promessas de Deus também serão alcançadas, porque aqueles que eram os herdeiros da promessa rejeitaram ao Senhor. Logo a promessa se achegou até a minha vida e a sua. Em Gálatas 3:29 vai dizer assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então veja, aleluia, que todos aqueles que estão em Cristo, aleluia, nós estamos em Cristo. Os Efésios, quando foi anunciada a mensagem do Evangelho para eles também passaram a estar em Cristo. Então logo, se todos nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros da promessa, conforme a palavra do Senhor diz. Nós estamos plenos herdeiros da promessa. Essa promessa é para mim e é para você. Mas Paulo vai continuar no versículo 6 dizendo ainda: não é só herdeiros da promessa, vocês são membros do mesmo corpo. Versículo 6, acompanha comigo. 3:6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Aleluias. Glória a Deus. Quando nós nascemos como paulistano. Se você nasce no Rio, ou você é fluminense, ou você é carioca. Se você nasce na Bahia, ou você é baiano, ou você é soteropolitano. Tem que falar devagar, porque é uma palavra estranha. Soteropolitano. Então, quando nós nascemos, nós identificamos com o local onde nós nascemos. Quando nós falamos da nacionalidade, qual é a sua nacionalidade? Eu sou brasileiro, eu sou europeu, eu sou americano. Então nós nos identificamos com a localidade, com a região que nós nascemos. Mas quando nós nascemos em Cristo,
tudo isso cai por terra. Não importa de onde você veio, qual a região que você nasceu, qual o país da sua origem, não importa. Em Cristo todo mundo é um só, membros do mesmo corpo. Todo mundo faz parte da mesma comunidade, da mesma unidade. Não importa os irmãos que estão agora na África, lá pregando o Evangelho, não importa aqueles que estão se escondendo lá na Coreia, todos eles fazem parte como nós do mesmo corpo. Aleluia. E aí Paulo vai escrever em 1 Coríntios 12, vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? O nosso corpo, ele é feito de muitos membros. Nós temos os nossos braços, nós temos as nossas pernas, nós temos 5 dedos em cada mão, tirando aí o ex-presidente, que ele não tem 5 dedos em cada mão. Temos 5 dedos no nosso pé. Todos esses membros, todas essas partes do nosso corpo, elas não coexistiriam sozinhas, elas não serviriam para nada só, mas quando elas estão ligadas no corpo, elas têm uma funcionalidade. O corpo está vivo. Se eu arrancar o meu braço, esse braço ele para de ter uma utilidade, ele para de ser funcional, ele para de estar vivo, ele vai ser um braço morto. Em poucos minutos, se você não implantar ele de volta, ele vai morrer, ele vai necrosar, ele não vai servir mais para nada. Assim é a ideia dos membros no corpo de Cristo. O membro do corpo de Cristo, ele tem que estar unido com o corpo, ele não pode estar separado, ele não pode ser membro e estar fora da comunidade, ele não pode ser membro e não querer viver em unidade, ele não pode ser um membro fora do corpo de Cristo, porque se ele for um membro fora do corpo, ele vai estar morto, ele vai morrer, ele não vai ter utilidade. É isso que significa ser membros do corpo de Cristo. O corpo aqui que fala é o corpo místico do Senhor, não é um corpo físico, é um corpo místico, dizendo: vocês agora que creem, vocês que confessam, vocês que professam a fé, vocês fazem parte do corpo glorioso do Senhor. Nós fazemos parte do corpo do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. E só somos membros do corpo de Cristo porque um dia a graça de Deus foi sobre a sua vida. Porque um dia o amor dele te alcançou, um dia o amor dele te resgatou, e agora ele pega e coloca você no corpo dele e faz com que você viva em unidade. Aleluia. A igreja deve ser uma igreja que vive em unidade. Aleluia. Então a forma de Paulo dizer para os Efésios desse mistério é explicando essas 3 características. Vejam, Paulo falando aos Efésios: vocês não tinham direito à promessa, vocês não faziam parte da herança, vocês não iam receber nada, também não tinham direito de nada. Aleluias, porque vocês não estavam inseridos. Mas agora, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da graça do Senhor, vocês passam a ser herdeiros, aleluia. Vocês passam a ser coparticipantes, vocês passam a ser membros do corpo de Cristo. E Paulo vai concluir aqui nesse versículo 6, aleluia. Tem mais uma característica, né? A primeira foi que nós somos herdeiros junto com Israel. O segundo, que nós somos membros do mesmo corpo. No versículo 6 ainda ele vai dizer que nós somos coparticipantes das promessas em Cristo. Aleluias. Versículo 6. Versículo 6. Coparticipantes da promessa de Jesus Cristo pelo Evangelho. Aleluias. Deus tremendo, Deus bendito. Lá no versículo 12, volta uma página da sua Bíblia aí, no versículo 12 do capítulo 2, Paulo vai aqui enfatizar, eu vou ler para que você veja bem que Paulo está falando como os Efésios estavam distantes da promessa. Capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança alguma e sem Deus no mundo. Nossa, que palavra de Paulo, né? Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Mas aí no capítulo 3 Paulo vai dizer: mas agora vocês não são mais daquele jeito. Antes vocês não participavam das promessas, vocês estavam sem esperança, sem Deus.
mas agora vocês são participantes sim, vocês agora são herdeiros, agora com Cristo, antes sem Cristo era uma situação, agora com Cristo é uma outra situação, com Cristo vocês são herdeiros, com Cristo, aleluia, vocês fazem parte do corpo, aleluia, e agora vocês são co-participantes das promessas, todas as promessas de Deus é para a igreja do Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus, aleluia. 2 Coríntios 1:20 vai dizer: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Aleluia, esse versículo lindo. Todas as promessas de Deus, por quantas forem as promessas de Deus, não importa quantas promessas Deus fez para o povo de Israel, e são centenas de milhares de promessas que nós vamos ver no Antigo Testamento. Deus vai falar: em Cristo nós temos o sim. E todas as promessas que o Senhor prometeu em Cristo, aleluia, nós também vamos ser herdeiros, também nós vamos aproveitar e vamos desfrutar dessa promessa. É isso que esse versículo quer dizer. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado a nós para a glória de Deus, e por isso nós damos graças, por isso nós agradecemos a Deus, porque um dia, aleluia, Deus fez promessas para o seu povo separado, escolhido, para aquele que ele arrancou do Egito, para aquele que foi conduzido por Moisés, aleluia. Um dia Deus fez promessa para esse povo, mas essa promessa agora é para mim e para você em Cristo. Amém. Somente em Cristo essas promessas se cumprem em nossas vidas. Aleluia. E aí o apóstolo vai falar que todas essas riquezas demonstram o quanto Deus, na sua bondade, no seu amor, no seu poder, aleluia, pela sua misericórdia, ele vai destruir tudo aquilo que antigamente, nos tempos antigos, existia, que era a separação entre os judeus e entre os gentios, entre os judeus, entre os gregos, entre os judeus, entre os assírios, entre os persas. Deus sempre no decorrer da história separou o seu povo, mas em Cristo todas essas coisas vão mudar, e agora Deus pega aquele povo que era separado e começa a aglutinar eles tudo junto, começa a trazer eles tudo junto pela graça, e a graça vai trazendo, e a graça e o Espírito Santo vai operando, e esse povo que estava tudo perdido, que estavam tudo condenados, eles começam a vir, e começam a fazer parte do corpo do Senhor, e começam a viver em unidade, e a igreja vai crescendo, e a igreja vai desenvolvendo, e aleluia, nós podemos dizer, aleluia, que o membro do corpo do Senhor, a esses o Senhor tem promessa, a esses, aleluia, o Senhor tem algo para dar, a esses o Senhor tem algo no futuro para nos abençoar, e nós temos e somos cheios de riquezas e promessas. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus, bendito é o Senhor. Algumas dessas riquezas eu separei aqui, nós não vamos obviamente estudar sobre elas, mas algumas dessas riquezas espirituais eu vou falar. Quais são essas riquezas espirituais? Todas essas promessas que você está falando, Flávio, todas essas promessas que Paulo está dizendo, que nós somos herdeiros, que nós vamos desfrutar, que agora em Cristo nós podemos ter todas essas promessas. Quais são essas promessas? Quais são essas riquezas? E aí eu listei algumas, apenas algumas delas, que eu creio ser a mais importante, e também é uma lista que o teólogo Charles Roger ele separou. Primeiro, o conhecimento da verdade. Então, conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho de Cristo é uma promessa para a igreja. Lembra que eu falei na semana passada que aqueles que se perdem por conta dos seus próprios pecados. Nós falamos do Evangelho, nós dizemos o Evangelho para as pessoas, mas elas não compreendem, elas não entendem, elas não se convertem, porque, aleluia, o seu coração é duro, porque não querem receber a mensagem de Deus, porque não querem viver as promessas do Senhor. Mas o conhecimento sobre o Evangelho é uma promessa para as nossas vidas. Um dia você ouviu o Evangelho, um dia eu ouvi o Evangelho, e nós podemos ser salvos, porque nós compreendemos o Evangelho do Senhor. Então essa é uma das riquezas espirituais. Uma outra riqueza são os privilégios da igreja. Os privilégios da igreja são muitos, né? Semana passada, na primeira semana, eu listei várias, né? As bênçãos, né? O resgate do Senhor, quantas coisas, né, o Senhor fez pela igreja. Isso também são promessas para a igreja, que o Senhor prometeu e Ele já cumpriu. Bênçãos sem medidas para a igreja. A justificação, Jesus trocar no nosso lugar e pagar um preço, e assim nós somos justificados em Cristo. Isso também é uma promessa. Jesus só viria como Messias para salvar o seu povo. Lembre-se bem, Jesus viria para salvar os judeus, Jesus viria para salvar aquela nação, morreria por eles.
mas por conta da rejeição deles, a sua morte alcançou toda a humanidade. Nós vamos verificar isso tanto no livro de Hebreus, como nas cartas de Paulo. Então, veja que por conta do amor do Senhor, por conta desta graça, nós podemos ser justificados. É uma promessa. Outra promessa, outra riqueza, como você preferir chamar, é a respeito da adoção. Nós somos adotados por Deus como filhos. A palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para quem creu, aquele que creu em Jesus, como eu e você, que estamos aqui, aquele que creu no Senhor Jesus, foi dado o direito, foi nos dado o poder de sermos chamados seus filhos. Olha que riqueza maravilhosa, ser chamado de filho de Deus, ser chamado de filho do Altíssimo. E sabemos que quando nós somos filhos de um Pai amoroso, nós somos beneficiados com todas as suas bênçãos e com todo o seu amor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Também somos santificados. A santificação por meio do Espírito Santo nas nossas vidas também é uma promessa e uma riqueza. Veja que nós somos santificados, nós não nos santificamos. Nós não temos condições de santificar a nós mesmos. O Espírito Santo que santifica a minha vida e a sua. E quando nós somos santificados, aí sim nós conseguimos abandonar o pecado, aí sim nós conseguimos viver uma vida correta, porque o Espírito já santificou. Não é você fazendo obras, não é eu praticando boas ações, não é eu jejuando, não é eu orando, que isso vai me santificar. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você pode fazer o que quiser, não será santificado. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, são unidade da igreja, fazem parte dos membros do corpo de Cristo, esses são santificados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E somos também habitação, somos templos e morada do Espírito Santo, né? E também nós temos a vida eterna. Então, essas são algumas apenas riquezas, promessas que nós temos em Cristo. Então veja que quando Paulo fala para os Efésios que antes eles não tinham a promessa e agora eles fazem parte de todas essas promessas, e de igual modo eles podem requerer essas promessas da mesma forma que os judeus, os gentios também têm direito, e eles podem dizer: agora vocês são beneficiados das mesmas promessas dos judeus por conta de Cristo. Paulo vai continuar e vai dizer lá no capítulo 4, que nós lemos o outro trechinho, até aqui nós vamos ver que a graça ela uniu os povos, né? Até aqui nós vamos ver que a graça uniu o judeu com o gentio, tirou aquela separação, aquela inimizade que existia entre eles e que existe até hoje, de passagem. Não sei se vocês conhecem algum judeu, mas eles ainda, como eles não acreditam em Cristo, eles ainda acreditam que eles são a nata da terra, eles ainda acreditam que eles são melhores, eles ainda acreditam que eles são os únicos representantes de Deus na terra e que eles são a nação escolhida. Aleluia. E que eles são a nação escolhida, eles são a nação eleita. Eles ainda não acreditam nisso, né? Mas nós sabemos aqui pela palavra do Senhor, aleluia, que aquilo que eles rejeitaram, nós tomamos posse mesmo. Nós agarramos com unhas e dentes, como diz o dito no mundo, nós agarramos com unhas e dentes. Aleluia, vocês rejeitaram, eu abraço a graça do Senhor. Eu, aleluia, eu aceito, aleluia, a graça do Senhor sobre a minha vida. Eu aceito o Espírito Santo que vocês não quiseram sobre mim. Aleluia, eu todos os dias eu vou lutar e vou perseverar para que a presença do Senhor, aleluia, não fuja da minha vida e da minha casa. Aleluia. E Paulo vai começar lá o capítulo 4, dizendo de novo, né? Olha como Paulo já estava indignado, né? Porque ele começa o capítulo 3 dizendo: estou preso por causa de vocês. E no capítulo 4 ele vai começar de novo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, né? Então, veja, Paulo está enfatizando bem para os Efésios, não que ele estava triste porque ele tinha sido preso por pregar o Evangelho, não era isso, ele estava feliz, mas ele queria que os Efésios se lembrassem: olha, veja tudo aquilo que eu passei para poder anunciar o Evangelho do Senhor para vocês. Ninguém queria que eu pregasse para vocês, tentaram me parar, tentaram me prender, me bateram, judiaram, me chicotearam, para que eu não levasse a mensagem do Evangelho para vocês e dissesse que vocês também vão herdar a promessa. Eles não queriam, os judeus não queriam, nem os judeus que eram convertidos, nem aqueles que Paulo já tinha falado a respeito de Cristo, nem esses judeus queriam. Se você olhar lá em Atos, você vai verificar que a igreja se dividiu por causa disso. Muitos queriam pregar
para os gentios, mas uma grande cúpula, a grande maioria ali não queria que o evangelho saísse ali de Jerusalém, que tivesse só apenas entre os judeus. Os precursores são Pedro e Paulo, né, de levar o evangelho aos gentios. Mas veja então que os judeus eles tinham uma animosidade muito grande com o estrangeiro. Eles não gostavam de estrangeiro. E os efésios eles eram estrangeiros. E por isso que Paulo está escrevendo essa carta para eles. E aí Paulo vai dizer assim, no capítulo 4, do 1 ao 6, né? Nós vamos ver 7 doutrinas ou 7 essências, 7 princípios, como vocês preferirem chamar, de base bíblica doutrinária, falando qual é o comportamento, ou como deve ser o comportamento desse povo que Deus reuniu. Afinal de contas, Deus derramou a sua graça, Deus já deu o seu poder, já deu o seu Filho e uniu os povos. E agora, como que esses povos devem se comportar? Como que deve se comportar a igreja de Cristo? Como deve se comportar eu e você? Como deve se comportar os efésios, ou como deveria, né, se comportar os efésios naquele tempo como igreja? Como que eles deveriam ser? E Paulo vai ensinar por meio de 7 princípios que estão na palavra de Deus, estão aqui no texto. Então, quando você ler, você vai conseguir lembrar bem de tudo aquilo que eu disse, porque está na Bíblia, né? A mensagem, eu gosto muito de uma frase do Hernando Dias Lopes, que ele diz assim, que nós não preparamos mensagem, nós só transmitimos, porque a mensagem já está pronta. A mensagem é de Deus, eu não preparo mensagem, então eu gosto de pegar aquilo que a Bíblia diz e trazer para os irmãos. Depois fica fácil de você ler e você relembrar de tudo aquilo que foi tratado, né? Então eu não gosto de ficar criando teorias bíblicas, né? O César Cavalcante vai dizer, eu não gosto de ficar fazendo interpretação Thundercat, né? A visão além do alcance, né? Eu gosto de fazer a interpretação daquilo que está escrito na Bíblia. Então Paulo vai dizer aqui no capítulo 4 esses 7 princípios, que vai começar no 4, no versículo 4 e vai até o 6. E ele vai dizer, aleluias, para a igreja se comportar como uma igreja verdadeira, como uma igreja que realmente creu no Senhor Jesus, que realmente acreditou na palavra do Evangelho, que realmente teve sua vida transformada. A igreja, ela tem que ser um só corpo. É a primeira coisa que Paulo vai dizer, que a igreja ela tem que ser um só corpo. Aleluias. Grande é o Senhor. Paulo ele não suportava a ideia de que agora que Cristo uniu os povos, existisse dois corpos separados. Um corpo lá de judeus e um corpo de gentios. O outro lá de grego, o outro... O que quer dizer isso? Ele não ia aceitar panelinhas, não vai ficar fazendo panelinha. Aqui eu sou os cristãos dos judeus, e agora esse daqui é os cristãos dos gentios, eu sou de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é de não sei quem, o outro é de João. Não, Paulo dizia, pode parar. Um só corpo. O Senhor uniu a sua igreja para ser apenas um corpo, onde só há uma cabeça que é Cristo, para controlar o seu corpo. Mas apenas um corpo deve ter na igreja do Senhor. Então todo cristão que se converteu, independente da sua linha ideológica, independente das suas opiniões, independente do país em que ele nasceu, independente da nacionalidade, ou da municipalidade, ou do estado onde que você nasceu ou reside, todo mundo vai ser um corpo só. Todos vão estar unidos e todos vão professar o mesmo nome, o nome do Senhor. Então, há um só corpo, há uma só igreja, há uma só unidade cristã que se chama, aleluia, a igreja de Cristo. Então, uma observação a respeito desse um corpo. O fato de nós fazermos parte, todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo? Amém? Amém? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. O fato de fazermos parte do corpo do Senhor não nos exime da responsabilidade de congregarmos, não nos tira a responsabilidade de virmos até a casa de Deus. Há uma linha que nós estamos vendo acontecer no mundo, todos vocês conhecem, dos desigrejados. Então é aqueles que se dizem cristãos, que dizem servir a Cristo, que dizem que se converteram e que o Espírito Santo de Deus está neles, mas eles abominam vir à casa do Senhor. Eles não querem vir congregar, eles não querem vir participar da comunhão. Isso é antibíblico, isso é uma afronta ao Evangelho de Deus. Isso é uma afronta, aleluia, aquilo que a Bíblia diz.
E a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus 10, 25, que não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia. Deus não reconciliou o homem, não reconciliou os povos, não reuniu todos aqueles que professassem o nome do Senhor Jesus, para agora algumas pessoas dizerem que não precisam congregar, para agora precisar dizer que não preciso do corpo, não preciso fazer parte dos membros do corpo de Cristo. Ora, você não faz parte do membro, logo você está fora do corpo, e logo você não é membro, você é apenas um pedaço de carne morta. Você não está congregando, você não está vivendo com o Senhor, logo você não está inserido no corpo de Cristo. Para estar inserido, para viver em unidade, precisa ter um só corpo. Precisamos viver como um só corpo. E assim nós vamos demonstrar que nós temos unidade. É o que a Bíblia diz. Quando for um só corpo, quando andarmos dessa forma, então todos reconhecerão que nós somos a igreja do Senhor. E que vivemos aquilo que Deus quer que nós vivamos, não que eu quero, não que o pastor quer, não que você quer, mas aquilo que a Bíblia quer que você viva. E a Bíblia quer que você viva como se você fizesse parte de apenas um corpo de Cristo. Aleluia. E Paulo vai continuar e vai dizer nos versículos seguintes que também devemos viver em unidade em um só Espírito. Aleluia. Um é o único Espírito, aleluia, da qual nós vivemos, da qual nós clamamos. O Espírito Santo foi derramado uma só vez e uma vez única para poder suprir a necessidade da ausência do nosso Salvador. Ele disse: é necessário que eu vá para que eu envie o Espírito. E o Espírito Santo de Deus foi enviado, se encontra no meio de nós, habita em nosso coração, faz morada em nossas vidas. E assim, todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, estes são a igreja de Jesus. Estes fazem parte do corpo de Jesus. Estes estão em unidade. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele transforma nossas vidas, ele regenera, ele habita em nós. Aleluia, por meio do seu poder. Aí tem até a música que o pastor gosta, eu também gosto. Foi que mostrei para ele a música. Pode morar aqui. Foi eu que apresentei, hein, pastor? Pode morar. Brincadeira, já conhecia já há bastante tempo. Então, essa música ela vai dizer, né? Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Então, quem mora em nós? Quem mora em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo, aleluia, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não é as paredes, a igreja não é a estrutura, a igreja não é lá um título que está escrito lá, pessoa jurídica de direito privado, né, que é a nova nomenclatura da igreja. Direito oh Jesus, fugiu. Organização religiosa de direito privado. A igreja não é isso aí é instituição. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que vivem como um corpo. Nós somos aqueles que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E além de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, e é uma promessa também a habitação do Espírito sobre as nossas vidas, que nos guia, está escrito lá em Ezequiel 36, 27, que vai dizer assim: porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Isso está lá em Ezequiel 36. Então veja que o Senhor promete colocar o Espírito Santo dele em nossas vidas. E em Gálatas 5,16 vai dizer: portanto vos digo, vivei no Espírito, e de modo algum satisfarei as vontades da carne. Quem anda no Espírito de Deus não vive da sua maneira. Quem anda no Espírito Santo de Deus, ele não vive em desunião. Alguém sabe de alguém que vive em desunião dentro da igreja? Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ele vive em unidade. Ele não anda na carne, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele, aleluia, tem prazer em estar com a comunidade cristã. Ele tem prazer de ajudar e auxiliar o irmão. Ele tem prazer em conviver, em conversar com a família
de Deus, aleluias, que é isso que nós somos, a família de Deus, a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor, aleluias. E aí ele vai dizer assim que também há uma só esperança. A nossa esperança, aleluias, quando Paulo fala aqui da uma só esperança, a nossa esperança é que um dia nós iremos morar com o Senhor. A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é Jesus. Muitos, aleluias, colocam suas esperanças em coisas desta terra. Muitos colocam as suas forças, colocam todo o seu intuito, todo o seu ser, buscando e almejando coisas deste mundo. Mas, aleluia, Paulo vai falar, vocês devem ter uma única esperança. E aí a esperança que vocês têm que ter é de ir morar com o Senhor, aleluia, no seu trono de glória. É poder entrar nos céus e poder reinar com Ele, poder sentar com Ele, poder viver com Ele eternamente. Esta é a esperança da igreja do Senhor. Essa é a esperança que nós devemos ter. A esperança de, aleluia, de um dia tomarmos posse da nossa herança celestial. Aleluia. Nós temos uma herança celestial que um dia, aleluia, tomaremos posse. Já está preparada. Ela já está pronta. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor disse: eu vou vos preparar um lugar, para onde eu for, vós estejais também. Mas já está pronto, né? Só está aguardando. Estamos aguardando apenas o Senhor vir nos buscar. Essa é a nossa esperança. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Leva-nos para, aleluia, aleluia, a tua glória, aleluia, para o gozo do nosso Senhor. 1 João 3,2 diz assim: ambos, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia! Nós veremos ao Senhor como Ele é. Nós veremos, aleluia, ao Senhor em toda a sua glória. Mas isso é só para a igreja, isso é só para a noiva, isso é só para a igreja que vive em unidade, isso é só para os membros do corpo de Cristo. Aleluia. Se você ainda vive em separação, ou se nós verificarmos, aleluia, portões afora, que ainda existe separação, aleluia, de igreja A, de igreja B, de grupo A, de grupo C, se nós ainda vemos isso, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Porque, aleluia, o reino do Senhor é para a noiva, é para a igreja que vive em unidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Ele falar que nós devemos viver em unidade é algo muito sério, porque isso demonstra se nós temos ou não o Espírito Santo de Deus. Isso demonstra se nós mudamos de vida ou não, se fomos transformados ou não. Tudo vai se resumir àquilo que, aleluia, nós devemos verificar, e verificaremos na vida dos nossos irmãos se estão cumprindo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Estão vivendo em um só corpo, em um só espírito, em uma só esperança? Se estão vivendo dessa forma, aleluia, glória a Deus, é a igreja do Senhor, é aquela que Ele separou. Mas se não, algo está errado e precisamos nos consertar. E Paulo vai continuar e vai dizer assim: há um só Senhor. Aleluias. Obviamente aqui ele está falando de Cristo. Apenas um Senhor. Só existe um Senhor. Não há outro mediador, não há outro redentor, não há outro advogado. Não adianta clamar para João, Pedro, Paulo, não adianta clamar para Maria, para Josefina, para Elizabeth, não adianta clamar para ninguém. Só há um Senhor, um único Deus da qual nós devemos servir. E toda a igreja de Cristo, todo membro do corpo de Cristo, reconhece o senhorio do Senhor Jesus, reconhece que Ele é Senhor, reconhece que Ele é o único Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles, aleluia, que confessam o nome do Senhor, esse vai ser salvo. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus, todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. A igreja, o corpo de Cristo, logicamente, por princípio, é uma igreja que tem como Senhor, aleluia, o nome do Senhor Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias. É o único Senhor. Romanos 10, 9, 12, 13 vai dizer assim, capítulo 10, versículo 9, 12, 13. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
serás salvo. Aleluia. Então, todos nós devemos, como igreja, invocar o nome de Jesus. Uma vez foi perguntado para Gandhi, um grande líder conhecido mundialmente, né, vive lá na região da Índia, lá. Uma vez perguntaram para ele assim: Gandhi, o que faz? Qual é a maior dificuldade? Qual é o maior obstáculo que você vê para o cristianismo não crescer aqui na Índia? Aí ele pega e responde assim: os cristãos. São os cristãos, é o maior empecilho. Porque, é claro que ele não explicou isso, mas a Bíblia vai dizer: quando nós vivemos em desunião, quando há falta de unidade na igreja, quando os irmãos se degladiam entre si, é porque a presença de Deus não está no meio. Então, o próprio empecilho para Deus agir no meio das nações e o Evangelho propagar é os cristãos que não deixam que o Espírito Santo o amolde, trabalhe neles, para que as pessoas vejam exemplos na vida dos cristãos. Os cristãos são os maiores e problemáticos. É o maior problema. Não é Deus, não é o Espírito. Ele já fez tudo. Tudo já foi feito, tudo já está preparado. É nós que temos que nos amoldar. É nós que devemos nos consertar, nos reconciliar com o Senhor e passarmos a viver uma vida de unidade. Aleluia, Jesus. Bendito, aleluia, é o teu nome. Paulo vai continuar e vai dizer assim: há uma só fé. É aquilo que é fácil de entender, que a nossa fé é a fé em Jesus Cristo. É a fé nas suas promessas, é a fé no seu Evangelho, é a fé naquilo que Ele disse para você, naquilo que Ele prometeu para você e para a sua família. Essa é a fé que nós devemos ter. O Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu e fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então a nossa fé deve estar centrada em Cristo. A igreja de Jesus, ela tem a sua fé no Senhor Jesus. Mas há uma deturpação muito grande da fé nos nossos dias. Hoje acredita-se de tudo no meio da igreja, né? É a água que cura, é um objeto que dizem ter trazido de Israel e isso vai fazer uma transformação na sua vida. Então as pessoas colocam a sua fé em amuletos, as pessoas colocam a sua fé em pessoas, as pessoas colocam a sua fé em um monte de coisa. Mas em Judas capítulo 3, aleluias, é Judas capítulo 3? Judas capítulo não, né? Porque Judas só tem um capítulo, versículo 3, vai dizer assim, Judas 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Aqui o escritor está dizendo que a fé que foi propagada pelos apóstolos na igreja primitiva é essa fé que nós devemos defender. E que fé que é essa? Que cremos apenas no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar depositada em Jesus. A igreja do Senhor, ela tem a sua fé centrada em Cristo. Aleluia. Um só batismo. Eita, Jesus, segura esse relógio aí. Um só batismo. Aqui não está falando a respeito nem do batismo no Espírito Santo e nem do batismo nas águas. O batismo aqui, de forma resumida, né, para correr também aqui, o batismo aqui quer dizer que uma vez que o salvo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o Espírito Santo insere ele, aleluia, batiza ele, traz ele, aleluia, fora do corpo que ele estava e traz para dentro do corpo de Cristo. E passa a fazer dele um membro do corpo do Senhor. É isso que significa esse batismo aqui. É inserir, é o Espírito Santo tirar ou colocar, aleluia, os pecadores salvos no meio da igreja. Isso é o batismo. E um só Deus e Pai, né? E aqui Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós só temos que ter realmente um Deus e Pai. Paulo vai dizer várias vezes a respeito da paternidade de Deus em todas as suas cartas. Né? Paulo gosta de falar que Deus é nosso Pai. Eu também gosto de falar que Deus é nosso Pai. Na sua oração você pode falar: meu Pai, meu Paizinho querido, meu Abba. Você pode chamá-lo de Pai porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Pai. E nós temos apenas um Deus e apenas um Pai. Aleluia. Nós temos apenas um Senhor, nós temos apenas uma fé, nós temos apenas, aleluia, um corpo, nós temos apenas um batismo, nós temos apenas uma esperança, aleluia, nós temos um só Deus e Pai de todos que age no meio da sua igreja. Quando a igreja do Senhor viver isso,
quando a igreja do Senhor estiver vivendo essas 7 essências, vivendo como um só corpo, como numa só fé, numa só comunhão, num só batismo, numa só esperança, num Deus e Pai, apenas quando a igreja viver dessa forma, é que nós seremos a igreja que o Senhor, aleluia, quer que nós sejamos. Se algo em nós não nos faz com que vivamos assim, nós precisamos mudar. Paulo deixa as suas orientações, ele deixa os seus ensinamentos, ele ensina para mim e ensina para você como que nós devemos ser uma igreja unida no Senhor, como que nós devemos ser uma igreja da qual o Senhor se agrada. Jesus, quando ensinava lá para os apóstolos, os discípulos lá no Sermão do Monte, Mateus 6, se não me engano, ele vai falar assim, quando ele está ensinando a respeito da oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu. Ele não fala Pai meu que está no céu, ele fala Pai Nosso. Nós temos um único Pai. Aí o Pai é para a igreja, é para a unidade, é de forma coletiva, né? De forma unida, em união, numa perspectiva de conglomerado. Nós devemos ser uma igreja assim. A unidade da igreja deve ser algo importantíssimo de vivermos. Às vezes nós nos preocupamos muito com dons, nós nos preocupamos muito com movimentos dentro da igreja, mas nós não nos atentamos para coisas essenciais da fé, que é como nós devemos viver como igreja. Nós, infelizmente, vivemos tempos de uma igreja desunida. Nós vivemos tempos de uma igreja que não tem amor pelos irmãos, que não amam os irmãos dentro da sua comunidade. O pastor estava falando isso no domingo, quando ele estava pregando na ceia. Ele falava a respeito da falta de perdão, da falta de amor, né? E as pessoas ainda assim levarem a ceia na brincadeira, levarem a ceia de uma forma displicente, né? Então, nós como igreja, nós precisamos ter um comportamento diferente, que em nome de Jesus, eu e você, nós possamos nos adequar aqui a essa carta de Efésios, que nós consigamos como igreja nos adequar, porque a graça do Senhor, ela já foi derramada, e o que o Senhor requer de mim e de você, é que essa graça transforme o meio da igreja, e nós passamos a viver como uma igreja verdadeira, como um membro verdadeiro do corpo de Cristo, deixando o Senhor ser o cabeça da sua igreja.